convidar você a abrir a sua Bíblia, o livro do Apocalipse, capítulo 2. Você abre no capítulo 2, mas a gente vai voltar para a leitura no capítulo 1, versículo de número 20, para a gente situar a nossa série de exposições. Por conta dos 2 últimos domingos de comemoração do aniversário da igreja, a gente teve uma outra programação. Estou retomando hoje as nossas exposições aqui no livro do Apocalipse. Nós estamos expondo aqui as 7 cartas às igrejas da Ásia. Então eu quero que você acompanhe só a leitura do versículo 20, para nós acendermos hoje o nosso 4º candeeiro, o nosso 4º candelabro, candelabro referente à igreja em Tiatira. O versículo 20 do capítulo 1 diz assim: este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então nós estamos, a cada domingo a gente está lendo e está trabalhando também, refletindo sobre cada uma dessas cartas às 7 igrejas. Alguém que está aí perto da porta, eu vou pedir que avise aí a Djalma que é a hora da entrada dele, que a gente combinou. Isso, está tudo combinado. Diga a Djalma que ele pode entrar com o nosso candeeiro aceso. Candeeiro referente à igreja em Tiatira. Enquanto Djalma vem, você vai agora para o capítulo de número 2, para o versículo de número 18. Está aqui, olha, esse é o nosso candeeiro referente à igreja em Tiatira. Também é lilás, como o nosso último candeeiro aceso. Então você pode contar, a gente já tem 3, com esse é o 4. Já põe ali, por favor, já aqui na frente, ó. Esse é o nosso 4º candeeiro. Candeeiro referente à igreja em Tiatira. Então aí no capítulo de número 2, do livro do Apocalipse, versículo 18, eu quero ler esse trecho da palavra de Deus com vocês. Vocês vão acompanhar a leitura que eu vou fazer, que nos diz desta forma: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Deus, muito obrigado pela tua palavra maravilhosa.
Quero agradecer ao Senhor porque nós estamos diante, meu Pai Santo, de uma palavra que nos confronta diante das nossas perspectivas, muitas vezes de traçar o sucesso na vida, de traçar até uma rota de espiritualidade alheia e apartada da vontade do Senhor. Então eu quero pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, torne esta palavra uma palavra cada vez mais viva, para que a nossa vida possa estar repleta da vida do Senhor. Eu oro assim, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus queridos, na nossa sequência de exposições, a igreja, a cidade de Tiatira, ficava a cerca de 65 quilômetros da última igreja que nós trabalhamos, a igreja em Pérgamo. Então aquele responsável pelas correspondências, saindo de Pátimos, tinha passado na igreja de Éfeso, depois passaram em Esmirna, um pouco mais adiante na cidade de Pérgamo, e agora ele chega a Tiatira. E interessante que das 7 igrejas, ninguém precisa ser matemático extraordinário para saber que a quarta é exatamente a do meio, exatamente a igreja divisora de águas. E o que é curioso é saber que das 7 igrejas, endereçadas a 7 cidades, a cidade menos importante, não a igreja menos importante, presta atenção nisso, a cidade mais importante merece a carta mais longa de todas. Nós estamos exatamente aqui diante desta carta mais longa, a carta a Tiatira, mesmo sendo ela uma cidade de não tanta importância como as outras. Agora, a gente precisa tentar ver o que é que tinha em Tiatira que poderia, na verdade, se constituir em subsídio para o nosso aprendizado. Tiatira não era um centro político importante, como era Pérgamo, capital romana política da província. Tiatira não era um porto famoso e estratégico, como eram Éfeso e Esmirna. Mas Tiatira, se tinha alguma importância, a sua importância era uma importância comercial. Tiatira era um relativo centro de importância comercial, ali na Ásia Menor. E o que é curioso é que Tiatira já tinha nessa época, segundo descobertas arqueológicas, algumas associações profissionais. Alguns chegam até a sugerir que seriam talvez os ancestrais dos modernos sindicatos. Existiam ali associações de tecelões, de padeiros, de fundidores. Eram várias associações ali na igreja de Tiatira. E interessante que o trabalho de fundição era importante ali naquela cidade. E a gente vai perceber que tanto na apresentação que Jesus faz de si mesmo, como na promessa que ele vai fazer, ele se apresenta dizendo assim: aquele que tem os pés de bronze polido, reluzente. É uma atribuição de fundição. E mais tarde, quando ele vai falar das recompensas, ele diz que aquele que com cetro de poder vai destruir os barros, os vasos de barro. O cetro era também um trabalho de fundição feito muito comum ali na cidade de Tiatira. Então isso é importante para a gente perceber que sempre a autoapresentação de Jesus, quanto à sua promessa, a sua recompensa, tem a ver com o contexto geral da cidade para a qual ele está escrevendo. Mas, meus queridos, a carta a Tiatira nos ensina logo de saída uma lição que a gente precisa aprender sempre. E qual é esta lição? Tiatira nos mostra que Deus é e sempre será o critério último pelo qual todos os nossos planos e projetos precisam ser validados. Não podemos nos contentar muitas vezes com o nosso melhor. Quando se trata de um relacionamento com Deus, o nosso melhor não é suficiente. Há sempre algo mais para ser buscado, e esse algo mais é conferido pela própria graça generosa de Deus misericordioso. E isso fica claro porque, se nós compararmos as qualidades da igreja de Tiatira com as suas antecessoras, nós vamos ver que Tiatira estava em franca vantagem. Por exemplo, a gente vai perceber que Tiatira possui aquilo que alguns chamam de trindade paulina das qualidades cristãs: a fé, a esperança, que são citadas nominalmente,
a fé e o amor, que são citados nominalmente, e a esperança, que recebe aqui a expressão como perseverança. E se você olhar no Novo Testamento, também no Antigo Testamento, a perseverança é um dos braços da esperança, pois sem a verdadeira perseverança, a nossa esperança desfalece. Então a igreja em Tiatira tinha essas três qualidades, sempre enaltecidas na palavra de Deus, coisa que a gente não encontra nas igrejas anteriores. Outra coisa, se a gente comparar Tiatira a Éfeso, a gente vai ver que enquanto Éfeso estava apostatando, Tiatira estava firme na fé. Enquanto Éfeso tinha esfriado o seu amor, perdido o seu primeiro amor, nos diz a palavra que Tiatira estava em franco ardor, progredindo ainda mais. Isso nos faz entender que, na verdade, a igreja em Tiatira compreendera o caráter dinâmico e progressivo da fé cristã. Ou seja, aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la. E nós que somos os herdeiros, os beneficiários dessa boa obra, precisamos crescer mais e mais na obra do Senhor. Pois bem, Tiatira seguia isto. Mas apesar de todas essas boas qualidades e dessas vantagens comparativas, a palavra de Deus aqui reserva algumas palavras de repreensão para aquela igreja, o que nos faz entender que nós não podemos nos contentar com tipos de comparações quando nós estamos nos relacionando com Deus. Comparações do tipo: mas eu conheço gente que é pior do que eu. O critério não é esse. Conheço igrejas piores do que a nossa. O critério não é esse. O cânon, a vara de medir, o critério último que vai validar ou reprovar todas as coisas é o único e o mesmo hoje e sempre: o Deus Todo-Poderoso. É isso que Tiatira ensina para a gente. É isso que a gente vai aprender cada vez que a gente mergulhar mais nessa igreja. Mas o que é que poderia haver de errado numa igreja assim? Ou a gente poderia individualizar e dizermos: o que poderia haver de errado com pessoas com tamanhas qualidades? O problema, no caso de Tiatira, respondia por um nome. O nome do problema em Tiatira chamava-se Jezabel. Esse era o nome do problema na igreja de Tiatira. E quando fala de Jezabel, a gente logo traz à mente o relato dos capítulos de 16 a 22, lá do primeiro livro dos reis. Ali está relatado o reinado de um dos reis mais famosos, agora famoso pela sua perversidade, chamado rei Acabe. Acabe foi rei em Israel e casou-se com uma estrangeira de nome Jezabel. Jezabel traz para Israel o culto a Baal, uma divindade estranha aos costumes de Israel. E ela então começa a montar, mesmo ela não sendo sacerdote de Baal, ela começa a estruturar todo um projeto para implantar em Israel e substituir o culto de Javé para o culto a Baal. E ela faz isso muitas vezes de forma sorrateira e outras vezes de forma ostensiva e até perseguidora. O episódio envolvendo Elias é exatamente o episódio onde envolve também Jezabel e a sua tentativa de impor a Israel o culto a Baal. Portanto, Jezabel vai passar para a história e para o imaginário religioso dos judeus e depois dos cristãos também, como símbolo de perversidade, como símbolo de promiscuidade, como símbolo de perversão religiosa, de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Daí a gente pode deduzir que quando a palavra é usada, a gente não pode esperar que a pessoa que escreve a carta está pensando que o nome da pessoa lá em Tiatira, que estava levando as pessoas a se desviarem da fé, era Jezabel. Muito provavelmente é apenas um signo, um símbolo para se referir ou a uma pessoa concreta. Alguns acreditam que pode ter sido uma mulher com uma certa influência ali na igreja, que estava começando a ensinar princípios e doutrinas contrárias à palavra de Deus.
mas pode ser também uma mentalidade que era cultivada por grupos ali dentro da igreja, que era uma mentalidade contrária também à palavra de Deus. Fato é que esse tipo de postura tinha provocado a ira do Senhor, e Jesus então se dirige de forma dura, como nós vimos nas palavras, como o juiz que há de visitar essa iniquidade e não deixará impune. Antes, porém, oferece o arrependimento como alternativa de livramento. Então é exatamente nesse contexto, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente vai entender que aquela igreja, ela tinha sido prejudicada por dois comportamentos reprováveis. Primeiro deles era aquilo que eu vou chamar, depois eu traduzo se fica um pouco mais complicado de entender, como pusilanimidade no tratamento das pessoas geradoras e fomentadoras do problema. Traduzindo. O que acontecia é que a igreja estava frouxa, estava agindo com frouxidão, sem pulso firme com aquelas pessoas que estavam gerando e fomentando o problema ali. Então essa pusilanimidade, essa frouxidão é repreendida pelo Senhor e diz assim: olha, tenho contra vocês que tolera esta mulher Jezabel. Essa frouxidão é vista como sinônimo, ou como coisa que abominava a Deus. Não podia ser assim. Um outro problema também provocado por este pensamento, ou essa mulher dentro da igreja de Tiatira, era o deixar-se seduzir por uma espiritualidade esotérica, portanto elitista. Lá no versículo 24, a gente vai perceber um pouco disso nas palavras de repreensão. Olha como dizem: aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Ou seja, o que é que está em jogo aqui, meus irmãos e minhas irmãs? O que está aqui em jogo é que tudo indica que essas pessoas que estavam cultivando esses princípios lá de Jezabel adotaram um certo gnosticismo, que em suma, na verdade, apesar de suas várias facetas, assumia uma característica muito comum a todas elas: era tratar a religiosidade como algo esotérico, ou seja, que tem níveis e tem graus de acesso às verdades. Por exemplo, existia uma classe daqueles que são iniciantes, que ainda não tiveram a experiência de profundidade, de mergulho na profundidade. E existiam aqueles mais eleitos, mais privilegiados no conhecimento. Ora, isso aí foi um problema em toda a igreja primitiva. E existia um problema semelhante na igreja em Tiatira. Ou seja, lá me parece que havia um grupo dizendo o seguinte: é preciso aprofundarmos mais em mistérios que somente alguns têm acesso. Toda a espiritualidade esotérica é elitista, começa a discriminar entre os mais aptos e os menos aptos, os mais inteligentes e os mais incautos, os mais espirituais e os mais carnais, e assim por diante. Quando na verdade o cristianismo vem com uma mensagem simples, não de um Deus que está para além das nossas compreensões e da nossa capacidade de se relacionar com Ele, mas um Deus que é acessível a nós na simplicidade da fé. É isso que na verdade está em jogo aqui em Tiatira. Então, diante desse cenário, a carta à igreja de Tiatira vai nos alertar para um fator muito importante: nos libertarmos das comparações horizontais quando nos relacionamos com Deus e buscar transformar o nosso melhor no bastante para nos relacionarmos com Deus de forma sincera, abençoarmos aos outros e sermos abençoados pelo próprio Deus. Essa é a mensagem de Tiatira, e é exatamente isso que a gente vai compartilhar aqui neste momento. Como podemos transformar o nosso melhor em algo suficiente para Deus? Primeira lição que a gente precisa aprender: a gente precisa aprender a viver na presença de Deus. Eu quero chamar a sua atenção aí para o versículo 18, nessa autoapresentação de Jesus. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva:
estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Olha como Jesus se apresenta. É claro que essa é uma apresentação riquíssima. A gente poderia, por exemplo, explorar a aparição aqui da expressão Filhos de Deus. Ela é única no Apocalipse. Só aqui Jesus se apresenta como Filho de Deus. Mas não é isso que me chama mais atenção. O que me chama mais atenção é quando ele diz: aquele que tem olhos como chama de fogo. Isso aí, no contexto da carta, vai ficar mais claro que é a parte mais importante da autoapresentação de Jesus. E por que ele se apresenta como aquele que tem olhos como chama de fogo? A figura é clara, está se referindo a um Deus que prescruta todas as coisas. Mais adiante o texto vai dizer que Jesus é aquele que sonda mentes e corações. Ou seja, é aquele que tudo vê. A gente chamaria de onisciência, de onividência. Não sei que palavra a gente poderia usar, mas a verdade é que Deus se apresenta como aquele que criou e aquele que vigia a sua criação. Não vigia no sentido de que está espreita procurando erro, mas no sentido daquele que vela pela sua criação, aquele que olha para cuidar. Interessante é que Jesus fala desta forma para uma igreja que estava tentando muitas vezes ter uma vida aparentemente legal e achava que Deus não conhecia as coisas, porque uns não conheciam, achavam que Deus não conhecia. Sabe quando a gente começa a desenvolver esse tipo de vida, esse tipo de postura, a gente diz o seguinte: não, olha, cuidado, porque se o pastor souber, vocês sabiam como a gente estabelece escalas de para quem a gente pode ser a gente e para quem a gente precisa esconder algumas coisas? Vocês já viram como a gente costuma fazer isso? Sabe de que isso é fruto? Da falta de aprendizado em viver na presença de Deus. Quem vive na presença de Deus, vive na transparência todo o tempo. Por isso que Deus chega para essa igreja, Jesus chega para essa igreja e se apresenta como aquele que tem olhos como chama de fogo. Ou seja, nada escapa ao conhecimento do Senhor. Não adianta os nossos projetos de santidade dupla, com duplicidade, sendo perfeitos em determinados contextos e podres, mesquinhos, pecaminosos em outros contextos. Deus conhece todas as coisas. Isso aí está em cada página da Escritura. E talvez a ode ao conhecimento de Deus, ao olhar prescrutador, ao Deus que vela, seja exatamente o Salmo de número 139. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também haverás de estar. É esse texto que nos fala que nada, absolutamente nada, foge ao olhar do nosso Deus. Então o que aquela igreja precisava era aprender a andar sob o olhar de Deus, a andar na presença de Deus. Irmãos e irmãs, quantas vezes a gente fala isso, a gente repete isso a exaustão, mas a gente não vive dessa forma. A gente precisa aprender a viver na presença de Deus. E quem vive na presença de Deus vive o tempo todo em transparência, vive o tempo todo em integridade, vive o tempo todo em amor, em verdade. Porque Deus é tudo isso. Precisamos aprender a viver na presença de Deus. Era isso que precisava existir na igreja de Tiatira, e penso, é isso que precisamos aprender também em nossos dias. A segunda lição que esse texto vai nos ensinar para transformarmos o nosso melhor em algo abundante e suficiente na presença de Deus é aprendermos o caminho do arrependimento sincero. Olha o que dizem os versículos 21 e 22 do texto que nós lemos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser
que se arrependam das obras que ela pratica. Meus irmãos, minhas irmãs, é flagrante aqui a generosidade de Deus. E eu chegaria a dizer o seguinte: é flagrante a torcida de Deus para que o arrependimento aconteça. Como muitas vezes retratamos Deus como aquele ser carrancudo e louco, salivando para punir as pessoas. Não é isso que transparece do texto, e nem tampouco de uma relação sincera e de uma abordagem sincera dos textos sagrados. O que a gente vê é sempre um Deus que pune com muita tristeza. É um Deus que torce ardentemente pela nossa restauração, pelo nosso arrependimento. É um Deus que sempre oportuniza e torce para que possamos nos arrepender. É verdade. Para que o juízo dele não possa incidir sobre nós. E foi isso que aconteceu aqui. Apesar desta mulher ou desta mentalidade ter infligido sobre a igreja em Tiatira grande mal, nos diz o texto que Deus anuncia o juízo, condicionando-o ao arrependimento daquelas pessoas. Ele fala assim: olha, eu dei tempo a ela para se arrepender, mas ela não quer. Depois ele diz: e a todos quantos seguiram juntamente com ela, eu também exercerei o juízo, a menos que se arrependam. A menos que se arrependam. Isso é importante, irmãos, sobretudo na nossa cultura, onde nós diluímos o preço do arrependimento e transformamos o arrependimento em mero remorso, em mero sentimento de culpa, em mera tristeza por um pecado, por um erro cometido. Há um preço que a gente não pode baratear do verdadeiro arrependimento. O que o texto requer, o que a palavra de Deus sempre requereu de nós, é a mudança completa de atitudes, de direção, de postura. É isso que é arrependimento. Não é sentirmos aquele remorso terrível depois de cada ato ruim cometido, que nos assola, nos leva muitas vezes às lágrimas. Mas isso dura 3, 4 dias, uma semana, a depender da gravidade do problema, pode durar 1 mês, 2, 3, 6 meses. Mas em passando o efeito daquele remorso, daquela tristeza, logo reincidimos no ato, ou para usar a figura da própria palavra de Deus, como cães, voltamos ao vômito. Que figura maravilhosa! Não é verdade? As mulheres que o digam, todas elas com a cara muito de felicidade diante do que eu acabei de dizer. Então o que é que acontece? Isso é um arremedo de arrependimento. Isso é uma caricatura muito mal feita do verdadeiro arrependimento que Deus nos dá e nos conclama a fazermos. Porque o verdadeiro arrependimento é aquele que nem sempre é acompanhado do choro, mas pode também ser. Nem sempre acompanhado de gestos estereotipados, mas às vezes também pode ser. Mas que sempre, em todo momento, a gente pondera sobre quem éramos e quem precisamos ser, e pedimos graças a Deus, e mudamos a nossa atitude, e mudamos a nossa direção, e tomamos um outro rumo, e falamos assim: Deus, pela Tua graça, eu não quero mais persistir nesse erro. Para as pessoas pervertedoras do povo de Deus, mas havia uma relutância, um coração duro, e essas pessoas não queriam este arrependimento. Meu irmão, minha irmã, Deus todo o tempo está nos conclamando a nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas atitudes malignas, dos nossos comportamentos pervertidos. O tempo todo Ele está nos conclamando ao arrependimento. E ao cristão sincero cabe sempre essa atitude de arrependimento. Não desperdicemos esse chamado do Senhor ao arrependimento sincero. Assim é como nos diz a palavra de Deus. E por quê? Porque sem arrependimento, presta atenção nisso, sem arrependimento, o juízo de Deus nos visita de forma sempre condenatória. Prestando bem atenção,
somos nós mesmos que nos inserimos na condição de merecedores do juízo. Nós nos julgamos a nós mesmos pela falta de arrependimento. E não resta outra coisa senão o juízo de Deus incidir sobre nós de forma condenatória. Terceiro lugar, meus queridos, para transformarmos o nosso melhor em algo abundante na presença de Deus, nós precisamos aprender o princípio da mordomia aplicado à verdade e às práticas cristãs. Eu vou explicar isso, mas eu quero antes ler os versículos 24 e 25 do texto que nós acabamos de ler. Diz assim: aos demais, versículo 24, que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Olha só o versículo 25: tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Este é o brado do texto da palavra de Deus. O que é que eu quero dizer quando falo em aprendermos a mordomia cristã no que concerne à verdade da palavra de Deus e às práticas cristãs? Imagine aí a igreja em Tiatira, uma igreja sofrida como todas as outras daquela região, mas uma igreja que estava buscando crescer na palavra de Deus, no seu amor. Inclusive tinha tido esse atestado do próprio Senhor Jesus: as suas obras hoje, o seu amor é maior do que era no princípio. Mas existia um grupo pernicioso, e ela não teve a coragem necessária e o destemor necessário para fazer calar pessoas que estavam perturbando a comunhão e a santidade da igreja. Por conta disso, o Senhor tinha vindo e tinha anunciado o juízo. Mas o Senhor é maravilhoso. Ele não trata a todos da mesma forma condenatória, indiscriminadamente. Ele chega e diz o seguinte: mas a todos vocês outros em Tiatira, que não se deixaram seduzir pelos ensinos dessa mulher, eu não vou impor sobre vocês uma outra carga. É difícil a gente saber o que é que isso significa. A maioria dos estudiosos dizem que talvez isso aqui é referência às decisões lá naquele concílio em Jerusalém, quando eles legislaram sobre a entrada da mensagem cristã entre os gentios. Dentre aqueles acordos, todos ali falaram o seguinte: nós não vamos impor a circuncisão, mas em alguns lugares então eles faziam 4 exigências para os gentios professarem a fé cristã. Em alguns lugares essas exigências eram levadas a efeito, em outros não. E parece-me que o texto está dizendo o seguinte: olha, nós não vamos impor mais nenhuma carga sobre vocês, porque o essencial vocês têm. E o que vocês precisam agora é se apegar ao que vocês têm, que está na palavra de Deus. Gente, eu acho que isso é extremamente atual para os nossos dias, e eu vou dizer para vocês por quê. Para uma igreja, numa sociedade graçada pela imoralidade, numa sociedade pervertida, e que mesmo grupos da igreja estavam induzidos a estes erros, a essas grosseiras formas de manifestações religiosas, o que a palavra de Deus chega e que Deus promete e requer daquelas pessoas, não é que elas recrudesçam e assumam uma posição no outro extremo. Dito de outra forma, para a promiscuidade, o remédio não é o fundamentalismo e o legalismo. Para a promiscuidade, o remédio é nos voltarmos para o essencial da fé cristã e não abrirmos mão dela. É isso. Hoje em dia a gente vê aí para uma sociedade pervertida, pessoas recrudescendo, pessoas exagerando no tom das falas, pessoas se colocando no outro espectro e aí formando uma guerra santa e querendo alardear para os 4 ventos que a coisa está ruim, e a reação é a gente então se tornar ilegalistas, desprovidos de amor e de misericórdia. Nada disso. Isso não condiz com a palavra de Deus e nem tampouco
com a forma como Deus os tratou. O remédio para a promiscuidade é a fé simples e essencial da palavra de Deus. Não preceitos morais inventados e radicalizados por grupos para parecerem piedosos. Aí Jesus disse para vocês: eu não vou impor mais caro. O que eu quero é que vocês mantenham o que vocês já têm. É isso. Então somente isso. Meus queridos, nesse contexto de disputas, de brigas infundadas, quase sempre, de pessoas radicalizando de parte a parte, sem dúvida nenhuma, de uma sociedade, como qualquer outra sociedade, diga-se de passagem, em qualquer tempo, que se distancia dos valores cristãos, porque o mundo naturalmente jaz no maligno. Essa é uma tendência que sempre aconteceu. Mas num mundo como esse, não se deixem seduzir por legalistas e pessoas que propõem reações exageradas aos exageros cometidos lá fora. A reação que deve existir da minha parte e da sua é a vivência simples, simpática da boa fé cristã aqui no Evangelho. A fé cristã calcada no amor por todos, indiscriminadamente, na inclusão que Deus fala, nos braços abertos do Senhor, chamando a si todas as pessoas, independente de quem são e das opções que fizeram. Mas no Evangelho que não é barateado, que existe um preço, e o preço foi pago pelo nosso Senhor, e o preço que requer a nós é o preço da renúncia, de assumir a nossa cruz e caminhar ao lado do rejeitado. É isso, é esse Evangelho que se requer de nós, e Deus não vai nos impor mais nenhuma carga. Qualquer outra carga é carga de dogmas, é carga de homens, não é carga da palavra de Deus, mesmo que tentem fundamentar nessa palavra. A palavra de Deus, ela é simples, ela liberta a mim, liberta você. E eu quero concluir chamando a atenção aqui para as recompensas que o Senhor Jesus promete àqueles que mantiverem a sua fé, a prática da boa verdade até o fim. E essa recompensa, ela é dupla. O texto vai nos dizer aí, nos versículos 26 e 27, diz assim: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. E o versículo 28 tem a outra recompensa: eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Essas duas recompensas, a autoridade sobre as nações e a estrela da manhã, são símbolos, são signos que facilmente a gente discerne pelo próprio contexto da palavra de Deus. Primeiro, autoridade sobre as nações. Isso é uma citação ligeiramente modificada do Salmo 2, versículos 8 e 9. Quando o Salmo fala isso, um salmo messiânico que fala sobre o reinado do Messias sobre todas as nações. E esta promessa significa que nós participaremos com Cristo do seu reinado. Não é algo novo no Apocalipse. Isso aí já havia sido prometido pelo Senhor Jesus. Aqueles que são deles reinarão juntamente com Ele por toda a eternidade. Essa é a promessa, participar do reinado de Cristo. Ok? Agora eu quero chamar a sua atenção para o significado da palavra governará no versículo 27. A palavra governará não dá o sentido de governo despótico, de autoridade sobre os outros, mas a palavra governar é melhor traduzida como cuidar. O reinado de Cristo, a figura que vem aqui, é a figura do pastor que cuida do rebanho. Esses alardeios aí das pessoas que dizem que em nome de Jesus elas vão reinar, vão ter autoridade para decretar, isso não condiz com a figura.
Eu sei que a gente adora evocar a figura do Cristo que vem como déspota. Mas o que o texto está mais inclinado a nos fazer entender é de que este reinado é o do cuidado. É o do cuidado com o próximo, com o outro. E a outra recompensa, a estrela da manhã, aí no versículo 28, a gente vai entender, apesar da figura estrela da manhã ser usada em vários contextos, inclusive ela é usada também para se referir ao Satanás, uma estrela que caiu do céu, mas a gente precisa entender ela dentro do contexto do próprio livro do Apocalipse. E lá no versículo 22 do livro do Apocalipse, se você puder dar uma olhadinha lá no capítulo 22 do livro do Apocalipse, no versículo, deixe-me ver aqui, capítulo 22 do livro do Apocalipse, versículo 16, exatamente no capítulo 16, a gente vai ler o seguinte: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. A estrela da manhã, no contexto da literatura apocalíptica aqui do Apocalipse, é o próprio Senhor Jesus. Em outras palavras, também sem novidades, aquele que vencer, aquele que continuar firme na sua fé, a promessa é ter o próprio Cristo. É ter o próprio Cristo. Ou, gosto muito do trocadilho aqui que o John Stott faz, quando ele diz assim: rejeitando Jezabel, eles receberão o próprio Cristo. Para quem rejeita as seduções para nos desviarmos da fé, para aquele que tem a coragem para dizer não, a recompensa é ter a Cristo por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe, nos encha de graça e nos ajude a viver na presença de Deus, não nos comparando uns com os outros e chegando a conclusões falsas de que somos melhores ou de que não somos os piores, mas que olhemos para Deus, nos sentimos sempre em falta, mas sobretudo sabendo que o Senhor nos chama, nos acolhe e quer ver em nós uma disposição para o crescimento. Aleluia. Em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento. Quero agradecer pela Tua palavra santa e bendita, e quero agradecer pela nossa vida, porque o Senhor nos escolheu, nos trouxe aqui nesta noite para ouvirmos esta palavra. Ó Deus, continua trabalhando em nosso coração. E agora, Deus, penso que o mais importante há de acontecer, que é o trabalho do Teu Espírito, fazendo com que estas palavras não caiam no esquecimento, que essas palavras não fiquem apenas na emoção, mas que sobretudo elas nos desafiem à mudança de vida, a vivermos na presença do Senhor hoje e sempre. Essa é a oração que eu faço, meu Deus querido, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe.